bem com vocês? Professor Vinícius aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar trabalhando com a temática de vozes verbais. Eu vou apresentar para vocês um quadro de resumo de todas as categorias que nós vimos, das diferenças, de como perceber os detalhes entre um e outro. Então aí, te liga, já pega teu caderno, já prepara para poder anotar as dicas que vão ser apresentadas aqui. E em seguida, nós vamos trabalhar hoje com o tópico de mudança de voz verbal. Como é que se faz na escrita para pegar uma oração que está na voz ativa e trazer para a voz passiva, ou o contrário, pegar da voz passiva e trazer para a voz ativa. Então, nós vamos trabalhar hoje alguns exemplos para mostrar esse processo de modificação. Então, se liga aí, vai aparecer um quadro para vocês com o resumo de tudo que já trabalhamos sobre vozes verbais. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, nós temos a definição, de vozes verbais e as características que nós vamos observar para cada uma delas. Eu fiz questão de deixar separado voz passiva sintética e voz passiva analítica, porque tem características diferentes, tá? E lembrando que os dois são a mesma voz. Nós temos três vozes: voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. São apenas três. Agora a voz passiva se divide em duas, né? Então aí, na primeira coluna, nós temos o nome das vozes. Na segunda, nós temos a definição, que todo mundo já entendeu, né? Voz ativa faz a ação, voz passiva recebe a ação e voz reflexiva faz e recebe a ação. Essa segunda coluna está bastante tranquila. A terceira coluna, como é a classificação do sujeito? A gente tem sujeito agente na voz ativa. Quem faz a oração, Quem faz a ação na oração é sujeito agente. Na voz passiva é sujeito paciente. E na voz reflexiva, agente e paciente. Na voz reflexiva são as duas coisas. E aí, se liga no detalhe que eu coloquei aí já para vocês, ó. Na voz passiva, quando ela é sintética, o sujeito não aparece na oração, ele não vai estar lá escrito. E na voz passiva analítica, ele pode ou não aparecer, não é obrigatório, tá? Então, dependendo de como ficar aí, pode ser que a gente tenha esse sujeito ou não, beleza? Então, se liga nesse detalhe. O sujeito na voz passiva, ele pode ou não aparecer se for analítico. Se for sintética, não. Beleza? Muito bem. E aí, temos aí exemplos para mostrar as vozes verbais. Então, se liga aí. Na voz ativa, eu comprei os sapatos. Então, o sujeito faz a ação de comprar. Na voz passiva, se a gente tem na sintética, compram-se sapatos, ou seja, alguém vai comprar sapatos. Eu não sei quem é esse sujeito, então, mas os sapatos vão ser comprados, né? Na voz passiva analítica, os sapatos foram comprados por mim, tá? Então aí, ó, eu comprei os sapatos, voz ativa. Os sapatos foram comprados por mim, voz passiva. Por que voz passiva aí? Porque não é o sapato que faz a ação de ser comprado. O sapato recebe essa ação, beleza? E voz reflexiva. Presta atenção nesse detalhe, hein? Na voz reflexiva, a gente tem o uso do pronome se. A gente viu isso na última aula. Porém, não é só o pronome se não, tá? São os pronomes oblíquos. Mi, ti, si, nos, vos, beleza? Então, eu trouxe dois exemplos para vocês perceberem isso. O primeiro exemplo. Eu me arrumei para a festa. Então, eu me arrumei, ou seja, eu fiz a ação, mas eu recebi também. Então, é voz reflexiva. Percebe que não é o pronome se, aí é o pronome me, porque é a primeira pessoa, né? Eu me arrumei. Porque a gente não pode dizer eu se arrumei, tá ligado? Por isso que é o pronome de primeira pessoa. Mas é reflexivo sim, beleza? E o outro exemplo, o pronome se, que é o mais usado.
Eles se arrumaram para a festa. Aí sim, terceira pessoa eles, então o pronome se. Beleza? Pronto. Aí temos agora uma coluna de dicas e uma coluna de observações. Se liga nesses detalhes, porque vai te ajudar muito. Sobre voz passiva. Opa, já mudei a ordem. Sobre voz ativa, qual é a dica? Quem realiza a ação é sempre a primeira palavra. Quando eu digo eu comprei os sapatos, quem é que faz a ação? Eu. Tá vendo que eu é a primeira palavra? Então, essa é uma dica. Para a voz passiva sintética, qual é a dica? A gente vai ter o pronome se junto do verbo, usando o hífen. Beleza? A voz passiva sintética. Olha o exemplo. Compram-se sapatos. Está vendo o se com o hífen? Pois é. Se tiver o hífenzinho, é voz passiva sintética. Por que isso é importante, professor? Porque existe o pronome se sem hífen, que é voz reflexiva. A gente já falou disso na aula anterior, inclusive. Então, na voz passiva analítica, qual é a dica? A gente vai ter dois verbos. Percebe no exemplo que está destacado em azul. Foram comprados. Temos dois verbos. Quando tiver esses dois verbos, é voz passiva analítica. O que são esses dois verbos? Um verbo auxiliar, que é o verbo ser, que no caso aí é foram, e o verbo principal, a ação que foi feita, que é comprar, que aí está no particípio, né? Comprados. Lembra das formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio? Pronto. O particípio aparece aí para formar a voz passiva analítica. E na voz reflexiva, qual é a dica? O pronome oblíquo se ou outro, preste atenção nesse detalhe, pronome oblíquo ou outro, tá? Não é só o se que usa na reflexiva, não. Ele vai aparecer separado do verbo, ou seja, sem hífen, beleza? E quando ele acontece dessa forma, presta atenção em outro detalhe. Quando eu digo compram-se, o se, né, o pronome está depois do verbo. Agora, quando eu digo eu me arrumei, eles se arrumaram. Percebeu que o pronome está antes do verbo? Primeiro vem o pronome para depois vir o verbo? Pois é. Se liga nesse detalhe, porque isso pode fazer diferença na tua interpretação. E por fim, a coluna de observações. E aí, para a voz ativa eu não coloquei nenhuma. Na voz passiva sintética, qual é a observação? O agente da passiva, ou seja, quem faz a ação, não aparece nesse tipo de voz verbal. Beleza? Então se liga nesse detalhe. Voz passiva sintética não tem agente da passiva. A gente não sabe quem foi que fez. Ok? Pronto. Na observação de voz passiva analítica é: quando aparecer quem realizou, teremos agente da passiva. Lembra na coluna de sujeito que a gente disse que na voz passiva analítica pode aparecer ou não? Pronto. Então, quando aparece o sujeito, ele é o agente da passiva. Quando não aparece, então, não tem agente da passiva. Beleza? Muito bem. E a última observação de voz reflexiva é a ação simultânea. Isso a gente vem batendo desde que a gente começou o assunto. Só é voz reflexiva se fizer e receber a ação ao mesmo tempo. Se for em tempos diferentes, não é reflexivo. Ok? Pronto. Então agora nós vamos passar, eu vou mostrar para vocês como é que se faz a transposição de vozes. Pegar a voz ativa, transformar em passiva, ou pegar a voz passiva e transformar em ativa. Então, se liga aí. Pronto. Então, depois desse quadro cheio de observações, de dicas sobre as vozes verbais, agora nós vamos trabalhar com a mudança de vozes, beleza? Aí eu tenho uma observação para te fazer. Se liga nisso. Na mudança de vozes, nós só temos uma possibilidade, que é voz passiva e voz ativa, uma ser transformada na outra. Como assim? Eu pego a voz ativa, transformo em passiva,
e voz passiva transforma em ativa. Só tem isso, tá? A gente não consegue transformar, por exemplo, ativo em reflexivo ou reflexivo em passivo, não. Só pode da ativa para passiva ou da passiva para ativa. E tem um detalhe ainda. Nós temos voz passiva analítica e voz passiva sintética. Eu posso fazer com as duas? Não, tá? Só pode ser com voz passiva analítica, beleza? Por quê? Porque a voz passiva sintética usa o pronome oblíquo e na voz ativa não tem pronome, ok? Então se liga, a nossa transposição é da voz ativa para a voz passiva analítica ou o contrário, da voz passiva analítica para a voz ativa. Então, de VA para VPA ou de VPA para VA. Ficou um jogo de siglas aí, mas é isso mesmo. Então, o que é que a gente faz? Presta atenção. A gente vai simplesmente inverter a ordem. São duas dicas só. A primeira coisa que a gente faz, inverte a ordem, inverter, e depois mudar o verbo. Só. A gente só vai pegar a ordem e vai inverter e vai mudar o verbo. Porque, se você lembrar, na voz ativa eu tenho um verbo. Na voz passiva analítica eu tenho dois verbos. Então, eu tenho que fazer essa mudança. Vê como é fácil fazer isso. Ó, eu comprei o bolo. Quem é o sujeito? Quem é o agente? Que aqui eu comprei o bolo é voz ativa. O sujeito é eu. Então o que é que eu faço? Eu pego o eu, vou jogar para o final. Eu comprei o bolo. Quem recebeu a ação de comprar? O bolo. O bolo não foi o objeto que eu comprei? Pois é. Na voz passiva eu vou inverter. Então eu vou pegar o bolo e vou jogar para cá. Percebeu? Pois é. Então como é que fica? O bolo vem para cá, então o bolo. Aí agora é o jogo, ó. Comprei. Comprei é o verbo. Só que comprei está na voz ativa. Eu estou falando da minha ação. Só que agora eu tenho que falar do bolo. Então eu vou dizer o bolo comprei? Não. Eu vou dizer o quê? O bolo foi comprado. Percebeu? E na voz ativa eu tenho um verbo. Na voz passiva eu vou ter dois verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. E agora o que é que falta? Eu pego esse eu que está aqui e vou jogar para cá. O bolo foi comprado. Beleza, mas o bolo foi comprado por quem? Aí é onde tem o nosso conhecimento linguístico. Eu posso dizer, o bolo foi comprado por eu? Não, né? Eu tenho que dizer o quê? O bolo foi comprado por mim. Em vez de eu usar o pronome do caso reto, eu uso o pronome do caso oblíquo. Então aqui, ó, o bolo foi comprado por mim. Aí você vai dizer, ô professor, o significado é o mesmo? Não. Aqui eu comprei o bolo, a ênfase é no sujeito, em quem faz. O bolo foi comprado, a ênfase é no objeto, em quem recebeu. Ok? Então, ó, voz ativa e voz passiva analítica. Dois verbos. Percebeu como é fácil? Vamos fazer mais um. Olha agora. A Alice perdeu o celular. O que a gente faz? Se liga no joguinho, ó. Alice é o sujeito, joga lá pro final. Perdeu é o verbo. Celular é quem recebeu a ação. Eu pego, ó, e jogo pro começo. E o verbo aqui, ó, continua no lugar, só que modificado, né? Então, ó, a Alice perdeu o celular. Então, o que é que eu faço? O celular vem pro começo. O celular perdeu. Foi o celular que perdeu? Não. O celular foi perdido. Então, ó, o celular foi perdido. Beleza. O celular foi perdido. Mas o celular foi perdido por quem? Alice. Alice, que era o sujeito, passa
para a posição final, para a posição de objeto. Então aqui, ó, o celular foi perdido por Alice. Beleza? Então aí, ó, voz ativa, Alice perdeu o celular. Voz passiva, o celular foi perdido por Alice. Beleza? Lembrando aqui, Alice foi quem fez a ação. Só que ela não está no sujeito, ela está no final. Então, Alice aqui é o agente. Agente da passiva. Beleza? Ela não é o sujeito da oração, mas foi ela quem fez a ação. Então, aqui, agente da passiva. A mesma coisa aqui, ó. Mim. Esse mim aqui vai ser o agente da passiva. Não é o sujeito, mas foi ele que fez. Beleza? O último exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei no inverso. Já está na voz passiva, o ladrão foi preso pelo policial, e agora a gente vai colocar na voz ativa. Como é que a gente faz? O processo é o mesmo. Se liga. Eu vou pegar o ladrão, que é o sujeito, vou jogar para o final. Vou pegar, foi preso pelo policial, que é o agente, vem para o começo, e o verbo permanece no meio. Lembra da estrutura? SVO. Olha, sujeito, verbo, não objeto, pronto. Então, eu inverto a posição do sujeito e do objeto e o verbo permanece. Beleza? Então, o que é que eu faço aqui agora? O policial. Aí eu tenho, ó, foi preso. A informação é: o policial foi preso? Não. Não foi o policial que fez a ação? Então é o policial prendeu. Beleza? Então o policial prendeu. Agora o policial prendeu quem? O ladrão, que estava no começo como sujeito, vem pro final da oração. Então, o policial prendeu o ladrão. Pronto. Simples assim. Beleza? Veja como é fácil. O que é que eu faço? Pego o sujeito, jogo para o final. Pego o objeto, jogo para o começo. E mudo só o verbo no meio. Se eu tenho um verbo só, voz ativa, vou jogar para passiva, 2 verbos. Se eu tiver 2, voz passiva, eu transformo em um só, voz ativa. Pronto. Esse é o processo de transposição, de mudança de vozes. Ok? Então, depois dessa explicação, fica aí a atividade para você fazer em casa. Qual é a nossa atividade para a aula de hoje? Na aula anterior, eu deixei para vocês uma proposta com uma série de orações para vocês classificarem, não foi? Se era a voz ativa, se era a voz passiva, se era a voz reflexiva. Pois é. Agora, o que é que você vai fazer? Essas mesmas orações que vocês têm no caderno já, da atividade anterior, o que você marcou como voz ativa, você vai reescrever ela na voz passiva, vai usar esse processo aqui, e o que você marcou como voz passiva, você vai olhar se for analítica. Se for voz passiva analítica, se tiver 2 verbos, você vai transformar em ativa. Se for reflexiva, tiver o pronome, aí não faz. Beleza? E a voz reflexiva também não faz. Voz passiva sintética e voz passiva reflexiva estão fora desse processo. A gente não usa. A gente só transforma voz ativa e voz passiva. Então é isso que você vai fazer. Pega o que já está no teu caderno de voz ativa, coloca na passiva, e o que está na voz passiva, coloca na ativa. Ok? Pronto. Essa é a tua atividade. E mais um desafio que eu vou deixar aqui. No dia que você estiver assistindo essa aula, não sei se vai ser no dia que sai a aula, se você vai assistir um dia depois, enfim, tem gente que assiste bem depois. Então, no dia que você estiver assistindo a aula, você vai pegar, vai no Google, coloca lá um jornal qualquer, pode ser daqui de Pernambuco, de qualquer outro estado do Brasil. Você vai colocar, digita o nome do jornal e pega a capa desse jornal. Você vai pegar a capa do jornal do dia que você está assistindo a aula e vai pegar a manchete principal e vai me dizer que voz está sendo usada nessa manchete. Está sendo usada voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Tá? Então,
se liga, não vai ter aquela resposta igual para todo mundo, não. Cada um vai ver num dia diferente, vai pegar de um jornal diferente. Então, no encontro remoto, nós vamos ver essas capas, beleza? Então, pega a capa. Quem fizer pelo celular, não pelo computador, tira o print, tá? Salva essa capa de jornal, porque a gente vai trabalhar as vozes verbais com elas, ok? Pronto. Com essas duas atividades, chegamos no final na aula de hoje e espero que vocês tenham compreendido. Processo bastante simples que a gente vai desenvolver mais para frente. Então, bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.